A ideia hoje é que a gente faça uma conversa um pouco sobre o impacto e a chegada, né, embora não seja de hoje, mas essa chegada tão avassaladora da inteligência artificial na nossa área, né, que é a área de criação de conteúdo didático, né? Somos todos aqui autores ou pessoas relacionadas com a produção de conteúdo didático, e a inteligência artificial está chegando, está, né, esbarrando e penetrando no nosso trabalho, no nosso ambiente, e a gente precisa entender um pouco como que a gente vai fazer o melhor uso possível, já que não é o caso de evitar, né? A gente sabe que agora a inteligência artificial chegou para ficar mesmo, e a gente vai ter que aprender a lidar com ela da melhor maneira possível. Então, a ideia é escutar os especialistas aqui, né, um pouco sobre esse potencial, né, que a inteligência artificial traz para o mundo autoral, editorial, da educação também, porque quando a gente fala de material didático, a gente está falando de produção de material, mas principalmente a gente está falando de educação, né? Então, essa é a ideia desse encontro. Hoje aqui estão o Rafael Cardoso Sampaio, professor da Federal de Pernambuco, coautor das diretrizes para o uso ético e responsável da inteligência artificial e consultor do referencial de inteligência artificial na educação do MEC. Obrigada, Rafael. O Leonardo Foleto, professor da ECA, da USP, professor na área de Tecnologias da Comunicação e Inteligência Artificial e coordenador do GEA, Grupo de Pesquisas em Inteligência Artificial e Culturas Digitais. E o Rafael Gomes, editor de materiais didáticos, cofundador da Texto e Forma e idealizador da Verso, ferramenta de inteligência artificial generativa voltada a autores e editores. Muito obrigada pela presença de todos. Bom, eu vou começar lançando aqui um tema, e aí eu passo a palavra para vocês. Muito se fala, né, se a inteligência artificial vai ou não vai substituir determinadas profissões, determinados papéis aí, e nós, autores, estamos também nos perguntando, né, como fica o papel do autor diante dessa chegada avassaladora da inteligência artificial, né? Qual vai ser o papel do autor, o que vai sobrar para o autor, né? Então, essa é a primeira provocação, e eu passo aí para... Opa, boa noite. Boa noite a todos. Eu queria começar parabenizando a Abrale pela iniciativa de fazer um evento tão necessário, né? A gente tem acompanhado muito de perto as discussões sobre o uso de IA e o impacto da IA na educação. Boa parte da sociedade que transita sobre isso, dialoga sobre isso, está dialogando muito sobre o aspecto sobre o recorte do uso pedagógico em ambiente escolar, mas pouco se fala, né, sobre quem está na cozinha, né, fazendo os conteúdos que irão para o ambiente escolar depois. E acho que é isso que a Abrale está fazendo hoje, abrindo esse espaço de diálogo sobre os conteúdos que estão ainda em prelo, né, fazer, né, naquela labuta tão trabalhosa de criar conteúdos para que se transformem em ferramentas pedagógicas dentro das escolas do país todo. Então, assim, é um prazer estar aqui, parabéns pela iniciativa, acho que é louvável, né, junto com os meus colegas, estar discutindo um tema desse. Tá? Vou falar brevemente um pouco sobre a trajetória que nós desenvolvemos lá em Ribeirão Preto. Então, assim, eu sou originalmente sou formado em História, fui professor de rede pública, rede privada, egressei no mercado editorial, né, em 2006 e comecei a trabalhar com edição de materiais didáticos para sistemas de ensino na antiga Saraiva ainda, antes da Saraiva ser adquirida pela Somos Educação, né? E desde então desenvolvo aí minha carreira toda conectada à criação de materiais didáticos, não só de sistemas de ensino, porque a partir de então a gente começa, a carreira é um leque, né? A gente vai abrindo caminhos, né? E há 10 anos atrás, eu e a Vanessa criamos a Texto e Forma, que é uma empresa
prestadora de serviço de criação de conteúdo editorial, sob encomenda para editoras do Brasil todo, né? E mais recentemente, há uns 4 ou 5 anos atrás, a gente se conectou com a tecnologia, né? O primeiro grande contato com a tecnologia educacional foi num projeto da FTD Educação ainda, em conjunto com a PUC Paraná, que eles estavam pilotando o uso de inteligência artificial em 2018, 2019, muito antes de a gente ouvir falar do ChatGPT, já existia pilotos desse tipo, para poder entender. Afinal de contas, a IA não é recente, né? A IA já tem décadas, né? Ela algo muito antigo. Enfim, e a gente começa a se conectar mais com a tecnologia, lá na Texto e Forma, e a gente passa a perceber que, como a Judite disse, é um caminho sem volta. E como a gente lida muito com a criação de conteúdo no início dela, porque a gente está lidando com autores, com editores, com revisores, com desenhistas, enfim, com toda validadores técnicos, com toda a cadeia produtiva de material didático, seja ele para editais do PNLD, editais municipais ou mercado, né? A gente vem acompanhando dos anos de 2020 para cá também com uma certa aflição essa chegada da IA dentro do processo de criação de conteúdo. E, no fim das contas, houve, né, se a gente fosse desenhar um gráfico, né, desse histórico, o que se nota é que você tem um momento de bastante entusiasmo, né, e agora, como vai ser? Acompanhado de também bastante receio, né, onde ficaremos nós, humanos criadores de conteúdo, né, ou de produtores de conteúdo com essas tecnologias em mãos, mas que passado um tempo já, de 2 ou 3 anos de contato com IA, né, eu já começo a ter um pouco da resposta da Judite, que nós não seremos substituídos. A IA, no fim das contas, os meus colegas talvez até tenham muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso, a IA ela não sabe coisas, né? Ela infere com base em algoritmo matemático, como se fosse um autocompletar do teclado do celular, mas muito potente, treinado com, sei lá, quantos conteúdos. Então, assim, passado um tempo, inclusive lidando com criação de conteúdo apoiado por IA, né, eu acho, talvez eu possa estar errado, daqui uns 5 ou 6 anos, ou 2, 3 anos, alguma coisa me desminta, mas olhando para a tecnologia que a gente tem hoje, aparentemente o ser humano não será substituído, porque a IA, ela erra, ela entrega resultado impreciso, e ela entrega resultados que carecem, sem dúvida nenhuma, de conhecimento conceitual, científico, humano, para validar e dar sequência naquilo que ela devolve para a gente como conteúdo criado. Então, assim, é um pouco de fôlego, né? Não sei por quanto tempo esse fôlego dura, mas é um pouco de fôlego diante dessa incerteza do que seremos nós, criadores de conteúdo didático, frente a tecnologias que a cada dia se renovam, porque elas estão o tempo todo em avanço. Então essa é a primeira percepção. Eu acho que pressupor a não centralidade humana é um erro. Quando a gente foi, inclusive, criar o verso, né? A verso, não importa muito, mas quando a gente foi criar o verso, a gente tinha como premissa de que a gente não poderia pensar um software com IA embutido, né? Que descentralizasse, tirasse o ser humano do centro decisório do processo de criação. Em parte, por entender que o que vinha de inferência não era seguro ou fidedigno do ponto de vista científico, porque havia falhas, por melhor que o prompt tivesse trabalhado, por mais avançada que fosse a LLM, havia falhas naquele texto, e também por entender que é responsabilidade do cientista que estudou na biologia, na química, na história, na geografia, em todas as áreas, nas artes, na área que for, é responsabilidade desse ser humano cientista lidar com o conteúdo que está sendo criado, sob ainda a égide de ser ele o detentor do conhecimento, né? Um outro fator que nos fez pensar na centralidade, que é uma coisa que a gente não pode perder do horizonte, é a questão do viés, porque isso é uma discussão bastante presente nos documentos do MEC. O Rafael com certeza vai poder mostrar um pouco para a gente disso, enfim, explanar, é que
as tecnologias presentes hoje, elas são tecnologias criadas, né, basicamente no norte global, né, treinadas e desenvolvidas por países desenvolvidos, fortemente centrados nos Estados Unidos. E o viés dessas ferramentas é como se fosse uma bússola, né? Esses dados todos eles apontam para o norte global também. Então, quer dizer, a preocupação sempre foi como usar a tecnologia da IA para criar conteúdo educacional didático, não caindo nessas armadilhas dos vieses, né? E são diversos vieses, não apenas o cultural, mas também o xenófobo, o racista, o misógino, o machista, e por aí vai, né? A gente pode citar aqui uma dezena deles. E aí, de novo, né, existe um esforço por parte de quem está usando a ferramenta, né? E aí não estou falando apenas do verso, mas de qualquer ferramenta, que é um esforço que tem que ser o nosso esforço, de pensar o uso da ferramenta sob a ótica de ter redes de segurança, porque afinal de contas, quando você pede algo para uma IA, ela pode te devolver não só com um erro científico, mas também com um viés, por exemplo, que pressupõe que, sei lá, eu posso pedir para ela criar para a gente um roteiro de vídeo, onde ela vai estruturar uma família, sei lá, tradicional, uma família tradicional brasileira, né, com pai, mãe, 2 filhos e um cachorro, e essa família ser necessariamente uma família branca. E isso é um viés, né, um viés racista. Então, quer dizer, retomando, né, a nossa preocupação como criadores que utilizam a IA tem que ser uma preocupação de ser também a rede de segurança dessa informação que está sendo devolvida a nós, usuários, e que nós vamos manter no nosso arquivo de Word, para que depois ele vá ser lido, editado, revisado e assim por diante. Então, no fim das contas, né, a centralidade humana do cientista que trabalha como autor, como editor nesse processo de criação de textos didáticos é uma responsabilidade que ultrapassa o sentar na frente do computador, abrir o chat GPT ou o Gemini, ou seja lá qual for a ferramenta, e sair digitando com ele. Porque, como eu estou dizendo, né, são ferramentas que elas vão entregar para a gente coisas que precisam ali de um filtro, e é o filtro humano, é o filtro do cientista que tem que fazer isso. Tá? Então, assim, como uma introdução, né, para poder passar a palavra e dividir com os colegas o tempo, eu acho que a nossa responsabilidade, o nosso papel, ele, posso estar enganado, mas eu acredito ser insubstituível, tá? A gente tem muito o que fazer e cada vez mais a gente tem que pressupor que esses espaços de diálogo, né, de autores, editores e de como sociedade mesmo, tem que ser um espaço para poder entender essas ferramentas tecnológicas sob o olhar crítico de quem faz educação. Afinal de contas, a nossa responsabilidade em fazer conteúdo educacional é muito alta. Eu sempre disse isso para os meus times, né, para os meus liderados, eu sempre falei, gente, o foco do nosso trabalho tem que ser o estudante que vai receber isso daqui 10 meses quando chegar impresso na mesa dele, se for um papel, ou quando chegar no play do vídeo da videoaula que ele vai assistir daqui meses, porque o processo produtivo demora meses, né? Então com esse peso de responsabilidade, né, de aferir, controlar e guiar o uso da tecnologia que a gente tem que seguir tocando nosso trabalho de autores, editores, revisores, desenhistas e assim por diante, tá bom? Um ponto de princípio, depois a gente vai acabar dialogando mais, trocando perguntas e ideias, a gente vai seguindo o papo. Então, obrigado, gente, pelo convite, pelas pessoas que estão aqui, né? O pessoal que está assistindo online não está vendo, mas temos casa cheia aqui, que é sempre uma coisa muito bacana, especialmente numa segunda noite. Então, eu acho que o meu xará aqui já falou bastante coisas que são bem importantes, né? E acho que já nos dão um caminho para tratar da questão. Então, eu acho que tem 2 questões que são importantes. A primeira é entender os sistemas. Acho que o Rafael já introduziu isso muito bem. Então, nós temos que entender que os sistemas atuais, por mais avançados que eles sejam, eles têm 3 grandes problemas que são inerentes, que são insuperáveis. Então, o Rafael já falou muito bem, que é o bias, as distorções. Então, eles são basicamente treinados na internet e basicamente refletem todas as distorções que tem na internet. Então, todos os grupos subrepresentados na internet, que é a maioria,
estão subrepresentados nos resultados da IA. Muitas vezes, igual bem falou o colega, você vai ver isso muito claro na IA que gera imagens. Gere uma pessoa famosa, gere uma pessoa importante, ele vai gerar mais homens que mulheres, mais brancos do que negros. Mas é importante também, só ressaltando o que ele falou, que todos nós estamos subrepresentados na IA. Porque nós falamos português, porque nós estamos no Brasil. Então, o que o português representa nesses grandes modelos é algo em torno de 5% dos dados de treinamento. Então, é uma diferença muito gritante. Então, esse é o bias. A segunda questão que os modelos, você também mencionou, alucinam. Eles erram. Por quê? Porque eles são máquinas de probabilidade. Então, eles erram porque, às vezes, a probabilidade não bate. E, às vezes, eles erram porque eles simplesmente não foram treinados o suficiente naquilo ali. Então, se você pegasse lá, hoje em dia já não é isso, se você pegasse lá no comecinho, quem é Rafael Cardoso Sampaio? Né? Todos os acadêmicos fizeram esse exercício em algum momento, pela questão do ego e tudo. E aí ele ia dizer, Rafael Cardoso Sampaio, ele é um ator da Globo, que também é um cientista político. Aí você vai falar, que isso? O que acontece? E alguns fizeram assim com a cabeça que existe um ator, Rafael Cardoso, muito mais importante e relevante para a internet do que eu. Então, qual que é o ponto? Ele vai achar um número X de referências na parte acadêmica, que representa 1% da internet brasileira, dentro daqueles 5%. Então, quando ele vai fazer a máquina de prever palavras, ele muitas vezes vai errar, porque há pouco treinamento sobre aquilo ali. Então, temos que nos lembrar isso. Tudo que tem mais treinamento, mais páginas, ele vai se sair melhor. Tudo que tem menos treinamento, tudo que for mais novo, ele vai tender a errar mais. E por último, uma coisa que também tem aparecido com muita frequência, que eu acho que é interessante, assim, é a questão da psiconfacia, da bajulação, né? Que os modelos sempre concordam com tudo que você diz. Então, quando você está escrevendo uma coisa que é tão importante quanto um livro didático, um artigo acadêmico, você, na verdade, quer um parceiro de escrita que vai, na verdade, te ajudar, né? Te desafiar, te dar ideias, propor coisas, né? E aí nós temos que lembrar que são modelos matemáticos. Então, o que eles vão sempre fazer? Eles vão fazer sempre tudo para te agradar, porque eles foram treinados para isso, e eles sempre vão levar tudo para a média do que eles foram treinados, nesses dados enviesados, né? Então, sem algum nível de cuidado, eu acho que isso acaba impactando bastante, porque, assim, é importante a gente ter em vista que você disser só, assim, tem estudos já mostrando isso, revise esse parágrafo. Ele vai mudar um pouco do sentido da sua frase e levar para aquele lugar de segurança dele. Então, mesmo em coisas pequenas, ele sempre vai fazer isso, levar para aquele lugar mais seguro, que é o mais básico, que é o mais pasteurizado. Então, eu estava até conversando aqui, que eu ajudei lá no negócio do MEC, e a primeira coisa que todo mundo odiou foram as imagens, né? Foram imagens feitas por IA, né? Então, por exemplo, eu nunca diria que, assim, então não tem mais lugar para o ilustrador, não tem mais lugar para o designer. Você tá maluco? É o que mais tem, né? E, só para já passar a palavra, acho que tem muitas discussões nisso, né? Da autoria humana, de responsabilidade, transparência, a responsabilidade pedagógica, né? Não é só você enfiar lá um arquivo aqui, descubra como o governo brasileiro trata a BNCC nesse sentido. Aí agora me ajuda a revisar aqui. Ele faz ali uma ilação, né? Mas se não for um sistema muito bem pensado, estava até conversando com o Rafael aqui um pouco antes, para isso, então, estou lá no ChatGPT padrão, ele vai levar para aquela média padrão do que ele sabe da educação brasileira, que é 10% nem 10, 5% dos dados da internet do Brasil, naqueles 5% de todos os dados de treinamento. Então, a gente tem que sempre lembrar dessas questões. E aí, só para concluir, eu acho que relacionado a isso, que é uma questão que acho que vai ser muito mais complicada para os nossos alunos do que para os nossos autores, né? Nós somos gerações de transição, então a gente pegou mundo sem computador, mundo com computador, mundo depois com internet, depois Google e afins, então a gente ganhou caráter nessa evolução.
Mas é isso, é essa questão de que fica muito fácil você terceirizar tarefas, né? Então, revisa aqui, melhora isso, escreva um parágrafo sobre isso, reescreva isso. Porém, tem essas perdas de qualidade reais e essa questão de que, como você é o autor humano e o responsável por aquilo ali, você também está terceirizando um pouco disso. Porém, lembrando que no final você não vai poder dizer a culpa foi do Sam Altman, ele que fez o ChatGPT alucinar muito e afins. Não, você que assinou aquele texto, você vai ser responsável por aquele texto, você que fez essa imagem, que devia ter um sentido pedagógico, você que vai ser... Que é exatamente esse caso, né, do Mac. Não vou culpar lá o Gemini, o ChatGPT. É quem foi que decidiu colocar essas imagens, não é? Então, me parece que a coisa vai por aí. Então, mais do que se a IA vai substituir ou não, é como colocá-la de uma maneira ética e responsável, e eu tenho colocado também humana. Humana nesse sentido dela não tirar suas habilidades, não fazer coisas no seu lugar. Então, toda vez que a IA está fazendo coisas no seu lugar, está errado. Toda vez que a IA está te ajudando a fazer coisas, aí é um uso mais saudável, entendi. Não vou me alongar mais aqui. Bom, obrigado, gente, pelo convite aqui. É um prazer aqui estar na Brado e estar na mesa aqui com os Rafaéis aqui. Rafael Sampaio é um colega aí da universidade de academia há um bom tempo. A gente dialoga na internet, primeira vez que a gente está conversando presencialmente, que é sempre bem melhor. Bom, acho que tem muita coisa para falar sobre esse tema, né? Eu acho que a gente vai fazer o recorte de estar trabalhando com autores. Eu não tenho tanta experiência com livro didático, sou autor, trabalho como co-editor de algumas coleções de livros de editoras independentes aqui de São Paulo, especialmente. Conheço o mercado editorial de alguma forma, mas não o mercado editorial de livros didáticos. Então eu sei que tem muitas particularidades que vocês vão trazer. Eu acho que quando a gente fazer uma conversa vai ser melhor, no que a gente for possível também esclarecer as dúvidas, porque também tem uma outra questão, é que a gente está no meio de uma transformação epistêmica da forma de produzir conhecimento e de produzir informação e conteúdo. Então não dá para ter certeza de muita coisa. Aqui a gente pode apontar caminhos, a gente tem essas diretrizes saindo de diversas universidades brasileiras, a gente tem referencial do MEC, mas são referenciais feitos em 2026, que talvez daqui a 3 anos tenham que ser atualizados, talvez daqui a 2 anos tenham que ser atualizados. Então a gente está em um processo de transição, não tem resposta definitiva nesse momento. Eu vivo isso bastante em sala de aula. Esse semestre, por exemplo, eu estou dando 2 aulas de inteligência artificial lá na ECA, Escola de Comunicação da USP, e é isso, do que já começou o semestre, final de fevereiro, início de março, até agora, muita coisa já foi mudada, muita coisa foi, por exemplo, a ascensão do cloud como um sistema cada vez mais presente do que o ChatGPT, por exemplo, é algo que aconteceu nos últimos 2 meses. Eu brinco que ano que vem, quando eu der essas mesmas disciplinas, vai ter muitas coisas, eu vou ter que mudar completamente, ou pelo menos uma parte da minha aula, porque está em transformação, né? A gente tem notícias todo dia de um monte de coisas acontecendo. Os grandes players global, especialmente empresas dos Estados Unidos e da China, estão a cada semana lançando alguma coisa nova ou fechando uma coisa. Então é tudo um processo em transformação, assim. Então acho que vale essa ressalva, né? Mas a gente está de fato numa disputa que é muito ampla, assim. Aqui na produção de livros didáticos, a gente acho que tem que ter a noção de que é uma disputa global e uma disputa ampla. Eu até anotei aqui, né, de que quem produz conhecimento, quem se apropria, em quais condições as tecnologias são colocadas, não apenas como instrumento, também ver um pouco o processo de como que quem está fazendo, né, essas tecnologias, para quê. A gente está falando de empresas, na sua maior parte, comandadas pelos maiores bilionários do planeta, então tem interesses cada vez mais com que esse discurso da IA em todos os lugares seja proliferado. Isso eles ganham com isso, né? Então tem uma série de fatores aí que a gente tem que considerar, que só vou pontuar um pouco agora para depois a gente dialogar. Aí eu estava pensando até, eu fiz algumas anotações para fazer uma fala aqui no caderninho, mas eu estava me lembrando de uma aula que eu dei hoje, que é uma disciplina chamada
inteligência artificial e pesquisa, comunicação nas artes. E aí eu pensei, bom, acho que tem a ver um pouco com o debate. Que eu estava falando, era uma aula sobre tecnologias cognitivas e criatividade, que são as tecnologias que fazem a gente perceber o que é de conhecer as coisas, né? E eu estava falando um pouco sobre os tipos de criatividade, de uma autora inglesa chamada Margaret Bolden, que é muito conhecida dentro dos estudos de inteligência artificial. E aí, entre outros assuntos, fala dos tipos de criatividade, um tipo de criatividade mais combinatória, do qual a inteligência artificial é mais possível de substituir, ou pelo menos de reproduzir, né, esse tipo de combinação de palavras, porque ela é feita para isso, como o Rafael, os dois aqui explicaram, né, um pouco. Mas aí uma das partes era que eu falava para eles, tá, gente, e aí, o que falta às máquinas, né? Eu acho que um pouco tem a ver com o que a gente fala como autores. E aí eu trouxe 4 pontos que não só ela fala, mas também vários autores, né, que eu acho que vale trazer como um elemento importante aqui para vocês enquanto autores, editores, revisores, ilustradores, designers, enfim, para se atentar a isso, né? Que nesse momento, né, e também isso a gente fala em 2026, eu não atesto nada muito para frente, mas primeiro ponto que eu trouxe em aula, que eu acho que vale falar, primeira coisa, é contexto. Quando a gente fala de uma compreensão profunda de uma realidade, de determinada realidade cultural, social, por mais que a gente consiga dar cada vez mais contexto para as inteligências artificiais, mais informações, e quanto mais a gente dá informação, mais precisa ela vai ser na entrega, de modo geral, ainda assim tem determinados tipos de contexto que a gente não consegue reproduzir uma máquina ainda. É o tipo de coisa, por exemplo, eu estar aqui numa segunda-feira, na Livraria da Vila, na Vila Madalena, com as pessoas que estão aqui, com vocês me olhando, com as pessoas que estão aqui, e eu conseguir criar alguma coisa a partir da minha percepção própria de contexto, é muito difícil, para não dizer impossível, eu conseguir colocar isso numa máquina, ela fazer. Ela não vai conseguir ter a visão muito clara de contexto como eu estou tendo aqui, por a minha experiência de estar passando por outras situações, pela interação com vocês. Então, o primeiro ponto é isso. Isso não vai... O contexto da sala de aula, o contexto da produção de um livro, vai ser sempre um trabalho... O trabalho humano vai ser fundamental aí, né? E outro aspecto que eu falava um pouco mais na discussão das artes, mas que também serve para a gente, que é a intencionalidade. A gente tem intenção. Quando a gente cria uma obra de arte, ou que a gente cria qualquer coisa, a gente tem intenção de criar. Isso faz toda a diferença. Se eu fazer um desenho, uma tarefa de uma aula de artes visuais, e ficar comigo, esse desenho é uma coisa. Se eu pegar esse mesmo desenho e quiser usar ele como algo para ser exposto numa parede dentro da própria sala de aula ou numa galeria de arte, a intenção é outra. Isso faz toda a diferença quando a gente está falando de criação. A intenção. E é uma intenção que hoje, por mais que a gente possa colocar, a gente sempre vai passar pelo humano. A gente pode até dar um prompt, uma conversa para que faça determinada coisa com essa intenção. Mas quem vai dar a intenção para que a máquina faça somos nós. Então isso é algo insubstituível do humano, a intenção de fazer aquilo que ela está fazendo, pelo menos nesse momento. Eu trago também um outro aspecto que é a experiência vivida, né, que está ligado com o contexto, com tudo, que é a bagagem emocional, a bagagem corporal, coisas que qualquer máquina de sistemas de inteligência artificial hoje não tem. Então, mesmo a questão corporal mesmo, o que a gente sente aqui, o calor que eu estou sentindo aqui, o frio, a bagagem emocional que a gente traz como emoções. Por mais que a gente ouça, às vezes, essas notícias de que uma máquina começou a sentir, começou a se vingar de um humano, a gente sempre deve lembrar que sempre houve algum humano que programou ela para fazer isso, minimamente. Começou a programação a partir de um humano. Não é porque ela resolveu, do nada, fazer uma vingança. Porque houve uma programação que permitiu ela que ela fizesse. Houve um humano ali. Então, eu acho que esse é um elemento fundamental. E outra questão, também para a gente passar a bola do debate aqui, né, um pouco da discussão da consciência, né, da autoconsciência, da reflexão sobre o próprio ato criativo, a autorreflexão. Embora a máquina tenha um tipo de reflexão, de autorreflexão sobre ela, mas uma autorreflexão muito, muito padronizada. Assim. Eu fiz um teste com os meus alunos, inventei uma espécie de um teste de Turing, né, que é um teste clássico
de como que se as máquinas conseguem enganar um ser humano de que ela é uma máquina, então ela passava no teste de Turing, né? Esse teste já faz um tempo que foi passado, porque a gente consegue ser muito mais facilmente hoje ser enganado por uma máquina, achando que é um humano. Mas eu fiz um teste, uma brincadeira com um prompt, perguntando um pouco sobre a consciência que ela tem sobre ela mesma. E aí os alunos fizeram uma série de perguntas, perguntando o que você é, o que você faz, enfim. E sempre vai vir uma resposta pronta, que isso foi colocado. Então ela não tem uma consciência do que ela está fazendo, uma autorreflexão, algo que a gente está refletindo sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente está criando quando a gente cria um livro didático. Isso é algo muito difícil de ser colocado numa máquina, e isso é muito humano, a autorreflexão. O que ela faz, né, como a gente já disse, é um grande jogo de palavras, e cada vez mais um jogo de palavras mais preciso e porque mais alimentado por dados. Quanto mais a gente interage, melhor vai ser. Mas ainda é um jogo de palavras que não tem a semântica, né, que também é outro aspecto, não tem o significado exato daquilo que está fazendo. Ela entende as palavras, entende por aproximação que uma palavra percentualmente vai aparecer mais aqui, mas não entende exatamente aquilo que é feito. Eu fiz um exercício, por exemplo, convido vocês a fazer com qualquer desses sistemas aí, e pedir algum tipo de texto poético, literário, e a não ser que a gente faça um diálogo experimental, de querer fazer uma experimentação, vai vir textos muito precisos, muito corretos, rimados, o que vocês quiserem. Mas na maior parte das vezes, meus alunos falavam assim, é um texto sem alma, né? É um texto vazio, porque não tem, especialmente a poesia, né, que é uma das grandes habilidades humanas, especificamente humanas, que é brincar com a linguagem de uma forma com o significado da linguagem. Não vai ter isso quando a gente for fazer. Vai ser formalmente pode servir, mas não vai ser algo que a gente vai, nossa. Isso, claro, pensando na poesia como esse lugar de excelência da criação humana. É claro que, em muitos casos, uma poesia ruim funciona. Então, aí a gente pode pensar, uma criação ruim, em muitos casos, a gente pode funcionar para muitas coisas. A gente nem sempre vai precisar fazer uma obra maravilhosa para que ela tenha uma função específica e ela cumpra a sua função. E acho que esse é um outro debate quando a gente fala de algo que é mais funcional, especificamente, que ela tem uma função de educar, uma função de fazer alguma coisa. Aí, muitas vezes, como a gente sabe, a gente não faz o melhor texto, a gente não faz o melhor card, mas funciona para divulgar. E isso é algo que as inteligências artificiais conseguem fazer, o mediano, aquilo que tem uma função específica, que não é a obra por si. E essa é uma das questões que a gente pode debater quando a gente fala de criação, especificamente de livro didático. Então, é isso. Acho que a resposta, a provocação, acho que foi dada, né? A questão do contexto, da intencionalidade, da imprecisão, né? A gente tem pensado muito, os autores, numa questão de uma educação decolonial, que evidentemente a inteligência artificial não é parceira nossa numa educação decolonial, antirracista, inclusiva, né? E eu acrescentaria a essas particularidades a questão do vínculo, né? A gente sabe que educação é vínculo, as pessoas aprendem pelo vínculo, né? Como Paulo Freire trouxe isso para a gente muito bem, né? Que a aprendizagem se dá pelo afeto. E nesse sentido a inteligência artificial ainda não consegue nos substituir, né? Criando afetos e criando vínculos e sentidos para o conhecimento, né? Então, dito ali tudo que nós não seremos substituídos, né, acalmando aí todos os corações, em que medida sim podemos e devemos fazer uso ético, consciente e produtivo dessas ferramentas, né? Então, acalmado essa ansiedade de seremos ou não seremos substituídos, pois bem, ela está aí, né? Ela está aí, ela está penetrando e está chegando por todos os lados, né? Então, que uso é esse que a nossa categoria, né, nós autores de livros educativos, podemos nos beneficiar dessa inteligência, podemos otimizar o nosso trabalho, podemos aperfeiçoar.
e melhorar a qualidade desse material, né? O que vocês pensam sobre isso? E eu queria só acrescentar mais uma questão também, principalmente para o Rafael. A gente tem agora um edital que a gente está produzindo, a maioria de nós aqui, para esse edital, que é o PNLD 2028, e ele traz, na audiência pública que aconteceu e mesmo na própria escrita, na própria redação do edital, uma coisa muito ambivalente com a relação com a inteligência artificial, né? O MEC não deixa claro, né? Então, é uma coisa assim, pode usar, mas com parcimônia, pode usar, mas com cuidado, pode usar pouco, né? Mas não diz esse pouco quanto por cento então a gente não entende o pouco se é 20%, se é 50%, e tem que usar referenciando, mas também ninguém sabe como é que referencia, né? Porque não existe a BNT para inteligência artificial. Então, tem que referenciar. Mas como é que você faz uma referência em inteligência artificial? Você dá o crédito para ela, né? Então, a gente está passando por esse momento um pouco de descobrir, né, que uso é esse, como se referencia. Queria saber de vocês aí o que vocês pensam sobre isso. Então, há algum tempo eu tenho batido um pouco nessa tecla que, assim, eu sinto que até teve uma mudança boa do final do ano passado para cá, porque até meio de 2025 a gente não tinha regra de nada para nada. Aí veio PIBIA, veio treta internacional que Lula começou a falar que era importante ter a IA brasileira, então acho que as coisas melhoraram bastante. Mas eu já reparei que MEC, CAPES, CNPq até agora se posicionou um pouquinho melhor, né? Mas eles deixavam meio aberto de propósito, do tipo, não sabemos como regular, então vamos colocar as coisas mínimas, né? E eu acho que foi muito bem falado que não tem regras, tipo, óbvias, faça isso, vai dar certo, né? Mas, assim, pegando pela minha própria experiência de produção de artigos, estou até escrevendo um livro sobre escrita com IA, me parece que acho que também tem duas coisas aí. Me parece que o caminho enquanto você estiver utilizando a IA para incrementar, para melhorar, para te ajudar, você pode usar em todas as etapas. Primeiro que a gente tem que entender que você não senta e escreve um livro didático, né? Não é assim, você sentou e escreve um livro didático, né? Você fez uma série de pesquisas, você leu muitas coisas, você resumiu essas muitas coisas, você tem toda a intencionalidade de fazer aquilo ali, o contexto e tudo mais, mas você vai criar aquilo ali e o ato de escrever é só a parte muito final de um longo processo. Então, por exemplo, para você achar essas referências, você usar IA é ótimo, não é? Para você achar referências mundiais, outras coisas, artigos, ótimo, tem várias IAs que fazem isso. Não no ChatGPT, não no Gemini clássico, mas tem IAs específicas para isso. Para te ajudar a ter umas ideias. Estou aqui tratando sobre tal coisa, meu objetivo é mais ou menos tratar sobre isso. Quero que você me ajude a pensar em alguns exercícios, em alguns exemplos. Ótimo, ótimo. Use, vai te ajudar. Eu sempre digo assim, é só a questão para autores, é sempre bem simples. Assim, eu até fiz a minha apresentação que são 5 fases, mas grosso modo ela é bem simples de não comece no chat, não termine no chat. O que isso quer dizer? Se você começa no chat, você já pega todo aquele viés e toda aquela coisa dela de tentar padronizar. Então, por exemplo, você quer ter, eu falo isso para meus alunos, você quer ter 3 ideias, você quer ter 3 exemplos. Aí você está lá ferrado, não consegue pensar nada, você vai lá no ChatGPT, me dê 3 ideias. Depois disso, você nunca mais sai dessas 3 ideias. Você vai ficar fechado nelas. Se você sofrer como um louco, se você fizer o seu esforço, autor, teve 2 ideias. Aí depois você faz no chat, aí você já tem 5 ideias. E aí você já pode pedir para ele tentar comparar essas ideias. Então você nunca começa no chat. A intencionalidade, o que você quer, o seu objetivo é antes do chat. E você nunca termina, o mais importante ainda, nunca termina no chat. Porque pode estar errado, pode ter alucinação, pode ter uma referência inventada, pode ser que o exemplo não é exatamente. E aí os 2 colegas falaram uma coisa bem importante, que é, assim, nesse momento de transição a gente está confundindo muita coisa de ser.
gramaticalmente correto com ser substantivamente entregar, assim, né? Então, o que acontece é que a IA vai te dar umas frases que, quando você lê, tá ok, mas quando você para para pensar, não tem muita coisa ali, né? Então, se não é um texto seu, se você não está fazendo e a IA está só ajudando, a tendência é que ela vai fazer esse texto meio genérico, meio pasteurizado, sem alma, né? Então, eu sou da perspectiva de, enquanto você está no controle, você pode usar a IA, tendo ciência desses problemas. Às vezes você pede só para ela revisar e ela vai alterar o sentido, então aquele cuidado a cada momento, mas especialmente para fazer coisas que talvez sem ela você não estaria fazendo. Pensar um exemplo muito específico, chegar a algumas referências, sei lá, mas assim, eu acho que é bem possível, né? E a partir do momento que o próprio Mac não define como é que isso funciona, né, a gente, pelo menos na academia, lá nesse manual que foi falado, a gente pegou assim de grandes editoras acadêmicas, grandes journals, né, grandes periódicos, tipo Nature, Science, e pelo menos ali, incluindo nos livros, é algo bem simples mesmo, a declaração de transparência. Você vai declarar os modelos que foram utilizados, as datas dessa utilização, a versão, né, do modelo, né, e por que razões foi utilizado. É uma declaração que no final você declara isso e você acrescenta que depois disso, depois dessa utilização, você revisou tudo e assume como humano responsável que as IAs não são autoras, né, nem coautoras. Elas não podem responder nem legal nem moralmente por nada. Então você é o autor, por isso que eu digo, não termine no chat, porque se tiver um erro, a culpa é sua, né? Então você tem que assumir isso, né? Então eu diria que, grosso modo, é assim que eu vejo, então é factível. E a coisa do modelo, da data, que parece meio bobinha, é exatamente o que estava sendo falado, né? Os modelos mudam muito e a lógica muda muito, então, justamente, hoje em dia, todo mundo, Claude, melhor modelo do mundo, amanhã não é. E tem essa coisa que, assim, a gente está vivendo uma loucura, na verdade, né? A cada 3 meses tem um modelo novo que é o melhor do mundo. Aí passa uma semana, já tem um novo melhor do mundo, porque a outra passou, né? Aí vai a Claude, o OpenAI, Gemini, e vai indo, né? Então, geralmente, a gente tem dito que se você é transparente nesse nível, você minimamente mostra para o leitor, especialmente um professor avaliando um professor, num caso um livro didático, ele usou essa IA, eu sei que ela é boa para isso, eu sei que ela é boa para aquilo. Então seria ali no final só os nomes e versões, a data, porque tem isso, né, os modelos vão mudando ao longo do tempo, mesmo que eles fiquem com o mesmo nome, né? Então, o ChatGPT 4o, que acabou de ser tirado de produção, o ChatGPT 4o do último dia era totalmente diferente do ChatGPT 4o do primeiro dia. Então, eles vão mudando, vão atualizando isso, então também a data. Mas esse padrão tem sido bem aceito em todas as áreas acadêmicas. Então, é algo simples. Se eles não criaram um formulário, responda isso, responda aquilo, é uma declaração simples no final do material que você é transparente sobre esse uso. Aí tem umas questões da transparência, mas eu não quero ocupar toda a questão, todo o tempo aqui, então vou passar para os colegas. Bom, acho que tem vários aspectos aí. Primeiro, essa discussão, acho que o Rafael falou bem, acho que a transparência é um princípio fundamental. E a gente sabe que na universidade, né, o Rafael fala bastante isso, é um certo tabu ainda falar que usou IA para fazer pesquisa, sendo que todo mundo está usando, ou muita gente está usando e não declara. Então, dizer que usou é um certo tabu. Acho que agora, com a proliferação dessas diretrizes, recomendações, agora do CNPq também, acho que isso vai deixar, espero que deixe um pouco, porque as pessoas estão utilizando, né? E acho que é isso, deixar bem claro qual modelo, para que usou, usou para analisar os dados, usou para reescrever um parágrafo, usou para traduzir, né, que é uma das funções que se mais usa, especialmente nós aqui. Então, acho que esse é um elemento importante. Tem a discussão também dos modelos, né? Acho que é uma discussão também
a gente está falando, inclusive, só de modelos, os modelos, digamos, mais hegemônicos. Mas a China tem zilhões de modelos, né? Acho que a China tá muito à frente até do Ocidente na construção de IA, que não tem chegado tanto aqui, além do DeepSeek, eu acho. Mas todas as grandes empresas de tecnologia da China têm o seu próprio modelo, que são tão ou melhor do que os que a gente utiliza aqui, ChatGPT, Claude e tudo mais. Então tem isso, é um grande mundo, e a China, querendo ou não, gostando ou não, ela tem incorporado o ensino de IA, né, que também é outro elemento que se coloca, inclusive nas recomendações do MEC, desde o princípio, assim, desde ensino fundamental, ensino médio, muito antes do que se imagina, do que se pensa em utilizar aqui. E aí, não querendo entrar nesse mérito aí, mas o fato é que está inserido, né, o uso está acompanhado do ensino crítico. Acho que isso é um fundamental. Eu sempre falo para os alunos e sala de aula, acho que o Rafael comentou aqui também, do quanto a gente precisa minimamente abrir a caixa preta e mostrar como é que funciona. Porque a gente sabe que tudo não vai dar, a gente não vai conseguir, nem as próprias pessoas que programam inicialmente conseguem prever exatamente o que vai sair a partir de uma resposta. É impossível, são bilhões de parâmetros. Mas o fato é que entender como funciona o mecanismo, entender como funciona os tokens, a construção de um texto específico para isso é fundamental para um uso adequado, um uso ético. Porque se a gente não entende, a gente vai achar que é uma merda, ou achar que está errado alguma coisa, vai achar que está mais errado ainda, né? Então, acho que esse é um elemento bastante importante, o uso crítico, o letramento crítico, de explicar como é que funciona. Acho que falar dos parâmetros éticos, né, a gente já comentou aqui, mas é uma das grandes discussões hoje na IA, né, a ética, como que a gente vai utilizar, e acho que a transparência é um princípio fundamental, porque a gente sabe que tem vieses, a gente sabe que tem uma série de elementos que atrapalham, que fazem com que o resultado seja pior, e a gente sabe que, como ser uma máquina de completar a partir de todo o conhecimento produzido no mundo e que estava na internet, né, porque todos os sistemas engoliram a internet inteira, vai ter vieses, vai ter um monte de coisa errada, isso faz parte, ele vai sempre dar uma resposta, nunca vai deixar de dar resposta, vai sempre dar resposta, e ao dar a resposta vai inventar coisa, e se a gente não é da área que a gente está trabalhando, a gente não vai perceber que é a invenção. Então, agora, um dos novos papéis, agora como a gente é revisor de periódico, é revisar as referências bibliográficas, porque está se inventando referências a todo rodo, e a gente tem que estar olhando se de fato existe aquela referência. Eu já vi em periódicos internacionais, já vi programas de disciplina em vários lugares, na USP, onde eu dou aula, já vi isso também, em vários lugares. Então, isso acontece muito. Imagina, se é uma área, eu vi porque era uma área que eu conhecia. Das áreas que eu não conheço, é muito mais fácil eu ser enganado. Então, isso vai acontecer, né? Por isso que a gente recomenda essa discussão ética sobre isso, porque isso vai acontecer, já está acontecendo. Então, é um fato. Mas aí, tinha comentado, né, sobre o que pode ajudar, né? Eu acho que o Rafael também vai comentar, porque criar um sistema nacional baseado em sistemas internacionais, mas que ajuda os autores, é um elemento que já está pensando nesse lado. Bom, tem um monte de problema, um monte de questões, a gente poderia ficar horas discutindo todas as questões críticas que tem no uso de IA, mas também tem alguns aspectos que podem ajudar. Eu acho que o teu trabalho já é um pouco fazer isso, assim, né? Eu acho que isso é fundamental, assim, e nesse processo um dos usos que eu acho mais interessantes e possíveis que eu recomendo também, é quando a gente coloca algo que não vai ser publicizado, né? Eu estou trocando uma ideia, conversando sobre uma ideia de um artigo. Peguei uma ideia, quero dialogar, faz sentido isso aqui? Me dá outra ideia a partir disso. Quero escrever um livro didático, tenho uma ideia de uma coisa aqui, mesmo com imagens, uma ideia de ilustração, ou coloca alguma coisa ali. Dialoga com isso a partir disso. Algo que, pensando que isso não vai ser publicado, né? Um dos requisitos éticos também se aquilo pode ser colocado no mural público, beleza, não tem nenhum problema de colocar no sistema de IA. Nenhum problema nesse sentido, né? Tem outros problemas, mas assim, não tem problema. Agora, se é algo que é privado, algo que diz respeito que se fosse publicado na internet seria um problema para vocês, então convém restrição na hora de fazer isso, porque pode ser que isso seja um problema, pode ser que isso seja visualizado minimamente, né? Uma das recomendações do MEC, por exemplo,
algo que já vinha acontecendo, né, que do MEC não, do CNPq, é parecer de artigo. Tem pessoas que estavam colocando artigos que são versões no Prelo, onde tu vai dar um parecer direto no sistema para ele dar um parecer. E é um sistema, é um artigo que não foi publicado ainda, um artigo de uma outra pessoa, assim, se fosse o teu, a responsabilidade era tua. Aí foi publicado. Exatamente. Aí, no momento que tu está colocando no sistema um trabalho que não é teu dentro do sistema para ele escrever um parecer para ti, né? Primeiro que tu está terceirizando um trabalho criativo fundamental da tua vida, se tu é um professor, se tu é um avaliador. Segundo, porque tu está publicizando algo que não é para ser publicizado. Então isso é um problema sério, assim. E é algo que bom que o CNPq adotou essa medida, mas que é importante falar também. Acho que um outro elemento também, que eu acho que ainda a gente está muito... Poderia falar também bastante sobre isso, mas acho que tem uma discussão aí forte, né? Dentro da discussão da soberania, né? Da concentração. A gente está falando de empresas, mesmo que sejam as chinesas, ou a China ou os Estados Unidos. E no Brasil, especialmente, né? Por mais que haja uma intenção, uma fala do governo brasileiro de criar o Plano Nacional de IA, tudo mais, o fato é que a gente não tem um modelo construído nacionalmente, mesmo nas universidades, né? Eu trabalho na USP, que é uma universidade enorme, que tem um monte de gente capaz de criar algum sistema que fosse próprio da universidade, por exemplo. E eu não estou falando de algo que é utópico brasileiro, existem outros lugares no mundo que está sendo feito isso. A discussão de soberania do sistema local, sei lá, na China mesmo, na Indonésia, na Suíça, vários países da Europa têm um próprio modelo, ou estão criando modelos que são locais, onde existe um controle maior sobre os dados que são colocados, armazenado no país, a partir de regras do país, não a partir de regras dos Estados Unidos, que a depender do Trump pode mudar. Então tem uma série de questões que são colocadas que ainda a gente está muito engatinhando nisso aqui no Brasil e de modo geral na América Latina. A gente tem tem o Maritaca, o modelo brasileiro, mas que não está tanto nessa discussão, ele quer emular um pouco o ChatGPT, não quer uma discussão de soberania tão forte, mas ainda assim é um modelo brasileiro que se vende como modelo brasileiro. Isso é importante porque traz mais particularidades do nosso discurso lá. A gente tem o Latam também, que é um modelo que foi criado no Chile com pesquisadores brasileiros, que também está pensando no modelo de IA para a América Latina, embora isso seja algo muito complexo, tem muitas especificidades. Mas ainda assim a gente está engatinhando pouco, assim, acho que é um elemento importante na hora de usar também, né, de procurar modelos, ou pelo menos estimular o uso de sistemas próprios, onde a gente tenha maior controle sobre para onde é que vão os dados, que seja de preferência de código aberto também, que é algo que acho que eu particularmente defendo há muito tempo, sou ativista de software livre, uso há mais de 15 anos e sempre acho que os modelos abertos são sempre mais seguros e são transparentes. A gente sabe o que está colocado ali, a gente pode modificar isso de acordo com as nossas particularidades. Isso é algo que são diretrizes não só brasileiras, que está na recomendação do MEC, mas que está uma recomendação tímida, ainda perto do que poderia ser. Porque a gente tem capacidade de fazer. Tem capacidade, tem um monte de gente capaz no Brasil de fazer. O que a gente não tem é chips, isso é um problema. Mas a gente já tem uma fábrica na USP que está começando a produzir chips menores. Vai ter uma matéria aí do Jornal Nacional esses dias. Ainda, claro, muito não para concorrer, mas pelo menos para começar a fazer, né? Para a gente não desistir de cara antes de começar e comprar as soluções internacionais. Acho que esse é um elemento importante também quando a gente fala disso. A Verso vai ser a nossa primeira inteligência artificial? Rafael? Não, ela não se pressupõe. Tá ligado? Não, gente, ela não se pressupõe ser isso. Você não vai concorrer com os Não tem como. Para voltar um pouco no tempo e falar um pouco sobre a nossa atuação de criadores de conteúdo para ambiente educacional, eu sou do tempo em que eu como editor, recebia o original do autor no manuscrito. E demorava, tinha que vir por correio, né? Então, às vezes extraviava, a gente não podia perder o original, enfim. E eu me lembro de uma virada de chave tecnológica que foi começar a editar em Word. Eu demorei para editar em Word. Quando a minha primeira vez de trabalho não tinha computador. Porque a gente primeiro editava no papel, manuscrito, entregava esse editado com a minha caneta em cima da caneta do autor para assistência, que ia depois digitar isso e aí o fluxo editorial seguia. E essa primeira virada de chave da edição do papel para o Word foi uma virada de chave que impôs um desafio para quem não estava afim de aprender a fazer a edição em Word. Ou depois, então, na parte da edição de provas, de sair do papel, porque a gente também... Hoje eu penso quanto de papel a gente usou, né? Imprimindo provas.
centenas e centenas de páginas para imprimir as provas. E aí uma prova para revisão, outra prova para o cotejo, outra prova para o leitor técnico, depois o editor pegava todas essas 3 provas e juntava na prova dele. E foi de novo um novo desafio técnico de sair do papel e ir para editar com marcas de revisão no PDF. E algumas pessoas odeiam fazer isso até hoje, porque o PDF fica enorme, os de exatas então ficam gigantescos porque tem muita marca. E aí, se o computador não for bom, o PDF nem abre. Esse é o momento que a gente está passando de novo. É uma virada tecnológica. A gente não pode deixar de perceber a chegada das IAs no editorial ou nas nossas casas, de quem é autor e trabalha em casa, como uma nova virada tecnológica. Assim como foi editar no papel, assim como foi editar no PDF. Porque está posto. A gente tem que aprender, portanto, no dia a dia da gente, a encontrar a ferramenta ideal para aquilo que a gente quer fazer. E a fala do Rafael, eu nunca tinha pensado nem começar, é perfeita essa fala, porque eu nunca tinha pensado nesse recorte. Porque é bem isso. O uso da IA, ela vai entremear nosso dia a dia para algumas coisas, para outras não. A gente tem colegas, por exemplo, que usam a IA para pegar conteúdos e de questões que a gente seleciona de provas oficiais, tipo vestibulares, Enem. Quem faz ensino médio sabe quanto isso é sofrível, né? Porque são zilhões de questões. E fazer um comparativo para saber se eu não estou colocando uma questão que já está no material. Porque isso é uma dor de qualquer autor, de qualquer editor, colocar uma questão repetida. Porque quando chega na escola, o pedagógico vai receber um chamado dizendo a questão 33 da página 18 está igual à questão 95 da página 100 e tanto. Isso vira um ruído para o editor, para o autor, para o colégio, para todo mundo. Então, quer dizer, essa IA comparativa, ela usa um sistema de RAG, que é uma tecnologia que lê, divide, compara informações. Ela é uma IA que ajuda demais a fazer as coisas no dia a dia da gente para não deixar entrar uma questão Enem repetida de uma outra questão Enem lá do capítulo 18, nem é o capítulo que eu estou fazendo agora. Pois bem, ela é bem-vinda. Agora, ela serve para qualquer coisa? Não, porque obras em prelo que não estão publicadas, eu não posso deixar ela ler, porque senão eu estou infringindo, eu estou correndo um risco, na verdade, de deixar que o conteúdo que ainda não foi publicado seja o conteúdo que vaze para a web. Então, quer dizer, toda ferramenta serve? Não, mas existem ferramentas úteis para o nosso dia a dia. A questão da imagem, eu não sei quem comentou, foi você, né? E aí a questão da imagem, por exemplo, é crucial. Para o meio editorial, e lá na Textiform a gente fala, gente, imagem criada por IA, nem olha para ela, não. A não ser que ela seja assim, muito para brifar o ilustrador para desenhar depois. Ou a não ser que ela seja puramente ilustrativa e a liberdade criativa da IA está tudo bem. Vai vir um tucano aí com o bico azul e está tudo bem. Agora, essa imagem, gente, que a gente usa no material didático, que carrega ali intencionalidade pedagógica, conceito científico, não vem da IA, porque a IA não acerta uma. Você pede para ela criar uma reta numérica de números de 1 a 15, ela vai pular o 12. Se você pedir de novo, ela vai pôr o 12, mas ela vai pular o 16, não vai pôr o 15. Ela vai errar na imagem. E a gente começa a ir para uns contextos em que a gente assim, simplesmente parou de olhar para a imagem de IA e não usa mais no nosso dia a dia. Por exemplo, cartografia, nem olha, não dá certo, nenhuma dá certo. Nenhuma base cartográfica ela vai entregar direito. Imagens de esquemas científicos, sei lá, célula, whatever, qualquer coisa, não vai funcionar. Aí, gente, é a história da ferramenta que não serve. Ah, mas a IA não serve? Para algumas coisas sim, para outras não. Então, por exemplo, para esquemas de cadeia alimentar, ciclo da água, Shutterstock, Get Imagens, você já vai encontrar bonitinho lá, talvez em língua inglesa, mas você pega e traduz as cotas. Portanto, esse contexto de olhar para esse elemento no nosso dia a dia, sob a ótica crítica de perceber se é um elemento, né, uma ferramenta tecnológica que funciona ou não, é uma coisa que vai estar sempre na nossa mão. É o editor, é o revisor, é o editor, é o leitor técnico que vai ter a capacidade, e não pode se abster disso, tá? De analisar a ferramenta e determinar se ela é segura, se ela é ética, se ela funciona ou não para o nosso fazer.
Tá? Não tem como fugir disso, gente. De novo, volta a história da responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Eu acho que, como autor, a gente falou bastante de um lado e tem uma dúvida muito grande. Tem muitos autores que estão encontrando na internet o teu material original como se fosse cópia, né? Ou seja, estão pegando os livros didáticos e treinando, e aí aparece o material da pessoa como se fosse cópia. Existe algum modo de preservar o nosso material ou não? Pensando que a gente faz um livro, são, sei lá, 2, 3 anos de trabalho, isso vai para o MEC, a editora coloca para divulgar, ela coloca na sua plataforma, depois o MEC coloca isso disponível, e o nosso material está aí. Existe possibilidade ou não? Caiu na rede é peixe. Não sei, acho pouco provável. A exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, o Cloud é um exemplo disso, pagou não só ele, mas algumas IAs pagaram multas assim, bilionárias para grupos, para entidades, né, civis, de editores ou de autores, porque houve a comprovação de que X acervo foi usado para a etapa de, não sei tecnicamente como chama, não é? Mineração. Que é quando rastreia, né? Mineração. E que aconteceu já há anos atrás. É isso, então quer dizer, mas isso é muito pontual, no contexto de muito lobby. Eu não sei o quanto estamos de mãos amarradas aqui no Brasil sobre até o contexto periférico de não estar dialogando com essas big techs para proteger aquilo que é o nosso né, o nosso cerne, exatamente, que é o conhecimento que a gente gerou. Né? Sobre isso, bom, primeiro a tua pergunta, a resposta é não. Sim. Infelizmente não é a resposta que eu gostaria, mas enfim, é de fato, está acontecendo. Caiu na rede, isso já acontece também, isso acontece nas redes sociais também, né? Às vezes a gente tem uma imagem de uma pessoa de 10 anos atrás que ela não quer que esteja lá. Tem a discussão sobre o direito ao esquecimento, né? A pessoa, uma imagem de uma festa está publicada num site que faz foto de festa, está publicado no Instagram e está lá, e a pessoa quer apagar aquela foto e não consegue. Tem todo um processo jurídico para tirar isso de pessoas que foram difamadas, e a busca da pessoa está lá no Google, aparece em primeiro lugar aquilo que fez ela ser difamada. É difícil de tirar isso. Isso é um problema, assim, porque tu tem que entrar em processo, falar com o Google. Tem alguns casos vitoriosos, mas a maior parte não. Então, assim, por isso que a recomendação, especialmente, por exemplo, para crianças, assim, não registrem certas coisas, porque isso pode, eventualmente, uma foto, uma festa, especialmente em situações constrangedoras, isso pode ser um problema. Daqui para frente, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, isso, de fato, não só para a IA, entendeu? Para todo o processo, assim. Mas eu acho que tem uma discussão aí de copyright, assim, e aí é um tema que eu já trabalhei próximo a isso. Tem uma discussão sobre cultura livre, faço parte do capítulo do Creative Commons Brasil, e a gente discute um pouco sobre isso, porque também é uma questão, né? E eu acho que uma das coisas que a gente tem entendido, assim, é que o copyright não é que seja, ele não é mais o inimigo principal, no sentido assim, não é fechando mais que a gente vai conseguir, entendeu? Porque o que acontece? A gente tinha legislações de copyright no mundo inteiro supostamente protegendo os autores. O que aconteceu? Todos os sistemas, os chineses, os Estados Unidos, todos os lugares engoliram toda a internet e não pagaram nada. A gente tem agora retroativo, o único caso, eu acho que vitorioso de grande sistema foi a Anthropic, que pagou 2, 3 bilhões para um conjunto de autores específicos, para um conjunto de uma obra específica, mas porque a Anthropic também se vende como a IA mais ética e tudo mais, faz parte um pouco do próprio jogo de mercado. Não é que eles são bonzinhos, né? Eles fizeram isso por uma série de questões. Eles estão com tanto dinheiro também, enfim, mas nenhuma outra fez, né? Nenhuma outra fez isso. Então, existiam leis e elas foram violadas. Então, assim, o copyright não segurou. E a gente vai... isso é uma grande discussão, um grande problema. Vai fazer isso retroativamente? Como é que tu vai pedir, ChatGPT, não quero mais
todas essas bilhões de obras que tu já engoliu aí. Já foi. É muito difícil, né? Tem mecanismos, né? Dentro do direito se fala do opt-out, né? Que é uma ideia de pedir para tirar, né? Para tirar determinadas obras. Tu tem o direito de... Tem umas legislações sendo construídas em torno disso, de construir uma legislação onde tu possa, bom, eu quero licenciar essa obra, mas eu posso ter o direito de tirar ela de um sistema de treinamento de IA, por exemplo. É uma opção, juridicamente isso está sendo construído com alguma força, mas ainda é uma opção, diante da força que se tem, as grandes empresas de tecnologia, é uma opção ainda que é pequena diante disso. E ela toca um pouco nisso, nesse processo de que o copyright não vai resolver isso, não é uma discussão mais de direito autoral. Eu acho que eu bato nessa tecla, tenho trabalhado com isso, porque não resolveu para proteger, não vai resolver, não é criando, agora a gente vai proibir, vai criar uma lei, uma legislação, e toda obra não vai ser, vai proteger treinamento de sistemas, por exemplo. Beleza, a gente pode fazer isso individualmente não vai resolver. Que eu não quero fazer com que a minha obra seja publicada no sistema de IA. Beleza, eu posso fazer, mas entendendo que no sistema todo isso não vai resolver. Aí a gente pode ver a partir de organizações, por exemplo, tem uma série de organizações resolvendo, por exemplo, a Penguin, nos Estados Unidos, que é uma das principais editoras de livros, ela fez um acordo com todos os seus autores de que os livros, as obras publicadas, elas poderão ser utilizadas para treinamento de IA, mas treinamento da própria Penguin. Então, assim, na verdade, não é que a Penguin está defendendo os autores, ela está defendendo que ela mesma tem um sistema onde ela possa treinar, entendeu? Então, assim, tem um texto até que eu traduzi que fala que é isso, assim, não é porque elas estão do nosso lado que a gente está do lado delas, de alguma forma, nesse ponto. Então, assim, não é que ela está querendo defender os autores, porque, de fato, a reclamação veio justamente dos autores. Agora estão utilizando minhas obras para treinamento, eu não estou ganhando mais nada no contrato, eu sou obrigado a assinar isso quando eu faço um contrato para publicação do livro, não tem escolha. Se eu não for assinar, se eu não quiser que a minha obra seja treinada, eu vou perder, eu não vou assinar o contrato. Então, assim, é um problema que eu acho que não se vai se resolver com o direito autoral. Assim. Eu bato a tecla nisso, porque também as Big Techs têm muitos recursos para esses processos, muitos recursos. Quem é que tem dinheiro para pagar advogado para ir com esses processos? Elas têm muitos recursos, né? E aí tem uma discussão de trabalho também, né? Que eu comento, acho que a Folha, notícia semana passada, a Folha fez um acordo com o Gemini para que as notícias da Folha possam ser utilizadas para treinamento de Gemini. A Folha processou o OpenAI e agora está fazendo um acordo com o Gemini. Será que nesse acordo vai ter uma remuneração extra para os jornalistas que estão fazendo as matérias? Não, né? Então tem essa discussão também. É complexo isso, mas eu tenho visto cada vez mais o caminho de como é que a gente pode construir outra forma de... porque eu também não concordo assim, que ao mesmo tempo que as grandes empresas de tecnologia usem as nossas obras e lucrem bilhões com isso. Eu, enquanto autor, se eu pudesse, minha visão pessoal é que eu não concordo, mas também não concordo que, por causa disso, eu vou restringir ainda mais, colocar uma obra em copyright e não permitir nada. Não vai adiantar. Então, assim, qual é o caminho entre uma coisa e outra? A gente está descobrindo, não tem solução para isso. Assim, né? Tem um contraponto da balança, que assim, não sou aqui o porta-voz das editoras, mas converso com boa parte delas de mercado, porque as atendo, é que elas também estão muito preocupadas. Então, todas as editoras, embora estejam atentas, não todas, né, mas com aquelas com as que eu converso, estão muito atentas à tecnologia, mas de freio de mão puxado por receio do que vai acontecer se o texto for sugado indevidamente e aquilo cair, se perder o controle. Então há sim o contraponto das editoras de que, ok, temos que olhar para o futuro, para o presente, né, do ponto de vista tecnológico, porém temos que tomar cuidado porque isso também é nosso fazer, não é o fazer só dos autores. As editoras também se preocupam em não perder o seu ganha-pão, como os autores também estão preocupados com isso. Tá? Então, a gente lá envolvido com o processo de criação de conteúdo, de projetos variados, é assim, muito rigor e muito cuidado no uso disso. E nunca deixar sistemas lerem arquivos originais de Word, arquivos em PDF em diagramação. Nem a Adobe, nem o diagramador, ele pode usar ferramentas restritamente dentro do design, por exemplo. Porque a própria Adobe pode querer ler nas suas bases que estão sendo diagramadas. Só uma questão.
Os nossos livros então já alimentaram tudo? É isso que você está me dizendo? As editoras estão preocupadas, mas eu digo assim, esse material está no MEC, esse material está na editora, ele já fez tudo o que tinha que fazer, tá bom. Se ele está na web... Se ele está na web, seja numa biblioteca de divulgação da editora para o PND, que eles colocam, né? Fica aberto. Sim. Mesmo com a tarja lá de divulgação, se está na web já foi rastreado. É o que o Leonardo disse, já foi faz tempo, inclusive. Eu quero guinar, eu quero trocar um pouco o foco para um outro lugar. Eu acho que vocês exploraram super bem essa parte, que realmente é uma grande preocupação nossa. Mas tem uma outra questão relacionada à pesquisa feita com as inteligências artificiais, né? E eu entendo que isso é muito dramático quando você pensa numa criança, num jovem. E então aí a pergunta assim, é explorar um pouco os aspectos da legitimidade das respostas que vêm, a questão da ausência de referências, né? Eu mesma tenho utilizado pouco, é verdade, mas uso as IAs e pergunto que referências você utilizou. Aí ela responde lá, o IBGE, não sei mais o que, mas não é assim aquele bionívoco, né? Não é o par e passo onde para cada lugar, que dados foram tirados de onde. Isso ela não tem a menor preocupação, não é assunto dela, né? Ela vai te dar, sim, aquele resumão, aquele básico, aquela ideia média, né? Como se diz. Então, essa ideia da pesquisa, como é que a gente lida com isso pedagogicamente, né? Com professores em sala de aula, com crianças pequenas, porque, enfim, muitas IAs são caixas pretas, né? Você não tem nenhuma referência, todas. Eu até fiz um comentário durante o desenvolvimento do referencial do MEC que deveria se evitar as IAs caixa preta, mas parece que não tem jeito, né? Bom, é por aí. Obrigada. Eu vou falar um pouquinho a respeito do PL 2338, que é a respeito da IA, do nosso projeto de lei. O projeto agora está em análise do Congresso, pelos deputados federais. Nós tivemos 2 audiências em São Paulo, dedicada aos criadores. Não apareceu nenhum escritor. Eu era a única que estava lá. A gente estava com o pessoal do dublagem, a gente estava com o pessoal do jornalismo, o pessoal dos ilustradores, e não tinha ninguém dos escritores. Então, eu acho que essa classe de escritor precisa ter um olhar mais focado nesse tipo de discussão quanto às políticas públicas. Porque o PL é muito bem feito. A gente não parece. O relator, o Rodrigo Pacheco, tem assessoria da SDAI, da Secretaria de Direitos Autorais e Intelectuais do MINC. Por enquanto, a gente ainda tem essa secretaria no governo. Então, tem um cuidado nesse sentido. A gente tem um pequeno problema no projeto de lei, que está prevendo remuneração também para os titulares de direitos, não só os criadores. Isso está sendo foi discutido pelos, vamos dizer assim, os advogados especialistas em propriedade intelectual na época, tanto na comissão no Senado, como também na comissão dos deputados. Então, a coisa parou. E eu acho que parou também porque a gente entrou num ano de eleição, tá? Mas está praticamente aprovado o projeto de lei, Eduardo, que até onde sei não iam mais fazer grandes alterações. Então é isso, eu acho que dizer que a propriedade intelectual, o direito autoral não está inserido nessa discussão está. Nós temos o Brasil, que ele é signatário da Convenção de Berna, o Brasil faz parte da OMP, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, e a gente tem pessoas muito preparadas para isso. E a nossa lei foi elogiada, eu sei disso porque
um dos meus professores na PUC, ele faz parte do conselho da OMP. E a nossa lei foi apresentada também, na verdade foi o secretário, Marcos Souza. Ele apresentou o nosso projeto de lei na OMP, acho que foi ano passado, e foi muito bem recebido. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais os escritores aqui do Brasil precisam ter mais atenção a esse tema. É isso. Posso pedir para você se identificar? Só para Sim, meu nome é Alessandra Pires, eu sou agente literária, sou preocupada com direitos autorais, muito preocupada, inclusive. E eu acho que, como ele disse, o professor, a respeito de questão de copyleft, eu acho que assim, o Brasil não se aplica o copyright, tá? O Brasil, nós temos aqui tanto os direitos morais, os autores, os direitos patrimoniais, né? O copyleft é regra internacional, tá? Então, a nossa lei, ela segue o preceito de common law e o copyright dentro do preceito a nossa lei, ela segue o preceito de civil law e o copyright de common law. Então, os países de língua anglo-saxão seguem esse lado. Então, o copyright, ele é mais um termo internacional. Então, eu acho que a gente tem que participar mais, os escritores desse. E quando a gente fala dos editores que estão preocupados, eu acho que eles têm que estar preocupados, sim, porque a nossa internet é um buraco negro, né? A gente sabe, acho que o professor sabe, que tem o Common Crawl, que existe desde 2008, né? Aspirando todos os dados da internet, sem contar os livros piratas, que a gente sabe a dificuldade dos editores em relação a isso. Então, eu acho que tem que ter mais movimento dessa classe nesse sentido, porque é uma luta. E tudo indica que a gente vai ter um movimento, vamos dizer assim, uma remuneração de execução pública. Tá? Tá indo pelas discussões que eu participei em todas que eu fui, que eu assisti todas, é dentro dessa ideia. E aí vai ser como na música, então não vai ser uma coisa assim, eu vou dizer, se você autorizou a editora que permite que ela utilize aquilo para inteligência artificial, vai ser utilizado. Enfim, é isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acompanhou naquele período que a lei estava no Senado? Antes. Mas quando ela migrou para a Câmara, porque aí tem muitas... Você tem Gustavo Gayer, Adriana Ventura, inserindo, né, opções, modificações na lei. Então, eu acho que sai um pouco desse caráter, né? Mais, assim, democrático, vamos dizer assim, né? Depois que chegou na mão da Adriana Ventura e da Luísa Casarini, acho que é Casarini, né? Elas tiveram uma audiência pública, mas aí os criadores se movimentaram e teve uma outra audiência pública com Orlando Silva, pode ser? Orlando Silva teve uma outra audiência pública. E dos editores, na verdade, quem estava lá foi a BDR, Associação de Direitos Reprográficos, que representa editores, que todo mundo sabe. Então, era a única que estava presente, o resto eram criadores mesmos e... enfim... Mas eu acho que ainda tem chance, gente, tem chance, eu acredito. Claro, isso que o professor falou é verdade, de que a gente vai ter o conteúdo minerado, utilizado, mas vai ter essa questão do opt-in, opt-out, e é isso. Mas vai ter alguma... Porque, assim, essas empresas precisam arrecadar, porque senão não faz sentido, né? Obrigado aí pelos esclarecimentos. Eu acho que eu queria perguntar um pouco se tem mais alguma outra dica de vocês com relação a como usar, né, essa coisa de você pensar primeiro depois ir. Só para ampliar um pouquinho na questão de como usar de uma maneira ética, porque dá muita dor de cabeça de em que lugar você vai, né? A maneira como o material está sendo trabalhado por essas empresas, né, em base a um trabalho
hiper precarizado. A gente ouviu dos vários escândalos diferentes em diferentes países da África. Não sei se a gente tem alguns próprios nossos aqui desse tipo de exploração. Tem a questão da distribuição do dinheiro que esse povo ganha com relação aos nossos materiais, que a gente estava falando, e para quem não sabia, a gente está desesperado de ver. Porque sempre foi, de fato, um problema já natural de você ver teu material por aí. Há 15 páginas web que tem o material do meu livro que eu escrevi em 2013 e falei, paciência, né? Um estudante, não sei o quê, alguém está começando um blog. Não é uma noia do copyright, né? Mas só é como a coisa funciona. Entrou na net e foi. Eu tinha esquecido o Leonardo da ECA, né? E aí eu vou sequestrar um pedacinho de pauta para lembrar, não sei se a gente tem autores de livro didático de arte aqui. Caso vocês não saibam, esse ano o MEC decidiu cortar o livro de artes na metade, não por uma questão orçamentária, porque eles estão imprimindo a mesma quantidade de páginas. Eles simplesmente falaram, arte, foda-se. Então a gente entrou com umas cartas, com os pedidos, estamos tentando agitar a maior quantidade de gente possível, e fica aí a dica para vocês passarem para frente. E me foi engraçado o traje cômico que cheguei aqui, cumprimentei uma colega, falei, porque eu acabei de cortar um capítulo de 16 páginas para 6, e a gente tem esse problema, e a brincadeira foi, pede para ir a fazer. E arrisquei um pedaço e é muito horrível que volta. Particularmente pasteurizado, particularmente, sabe, muito eurocêntrico, tudo que é de pior, que você leva 25 anos para tirar de você e colocar o nosso brasileiro latino-americano. Por isso a pergunta, quando a gente for utilizar isso, de que forma, além do... Primeiro eu penso a vocês, depois converso com ela. Se tem algumas outras coisas, e se quiser completar com... Se vocês sabem de outros grupos que estão se organizando, não sei se é a modo dos artistas de Hollywood, eu acho que foi ano passado, retrasado, porque aquilo deu uma certa energia pra gente. Falei, opa, aqui dá para se organizar para resistir um pouquinho, mas aqui a gente tá muito sozinho, rapaz. Cada vez que você fala disso, tem tantos outros problemas, que fala, mas isso também? Então, desculpa a pergunta gigantesca, falei um monte de coisas. Sobre essas perguntas sobre pesquisa, acho que o Rafael já faz 3 anos escreveu um livro sobre pesquisa, diretrizes de pesquisa com IA, né, que trabalha com IA, então a gente é a melhor pessoa para responder isso, não vou nem tentar responder. Mas sobre a discussão do copyright, né, acho que não quero também causar desmobilização. Eu acho que o meu ponto é justamente que eu acho que não vai ser a única solução, mas acho que também tem que... E, de fato, o PL, ele entre todas as coisas que poderia ser ruim, ele é ok, assim, até é um milagre, né, que a gente tenha construído uma legislação ok, até nesse momento, né, e esperamos que seja votado esse ano, porque ano que vem, não sei como é que vai ser, mas acho que a minha questão é justamente, assim, olha, não pode ser a única solução, a gente tem que... e tem uma série de outros atores que têm se envolvido, eu acho que, de fato, é importante se entender escritores como classe, disputar esse espaço, porque é um espaço a disputar. E acho que também a tua pergunta um pouco sobre trabalhadores criativos, eu não conheço muito, a não ser os dubladores aqui, eu acho que estão bem mobilizados aqui no Brasil, de trabalhadores criativos. Tem um professor, um colega nosso que criou uma rede de pesquisa com trabalhadores criativos, especificamente, e a discussão de IA, que também é uma discussão global, né, tudo conectado, assim. Depois eu posso passar, eu sei que o pesquisador é o Rafael Groma, ele tem uma pesquisa que fala sobre os creative labor, né, o trabalho criativo no mundo inteiro, e aí tem desde trabalhador, tem os roteiristas de Hollywood que fizeram greve, tem atores que não querem deixar que usem a sua imagem depois de morto, tem uma série de pessoas trabalhando com isso, né. Aqui no Brasil tem uma arroba que é a Frente A Responsável, tá? Arroba Frente A IA Responsável, que é do pessoal dos jornalistas, dos dubladores, aí quem quiser. É arroba Frente IA Responsável. Aí lá vocês têm vídeo do pessoal de todas essas, da economia criativa, de todos os criadores e associações, elas se juntaram, inclusive a Brali,
pode se juntar também, se for o caso, eu posso fazer o caminho, tá bom? E aí eu vou devolver a gentileza que nessa parte de copyright, copyleft, eu também não domino, então acho que os colegas vão representar bem. Acho que precisa ter uma capacitação lá no nível mais alto, porque o outro colega que o Xará pode até falar, porque tem até um jeito de você bloquear o robozinho que rastreia, tem umas coisas que você coloca protegido, que se aparecer o robozinho, ele diz para o robozinho não pode mexer nesse site. Mas eu acho que a questão da regulação é vital. Então, só vou falar isso porque ela nos dá a base legal para poder cobrar, para poder exigir, para poder processar. Nesse momento, fica na lei de direitos autorais, mas é difícil. E, claro, o nosso poder de lobby em comparação a Hollywood é muito pequeno, né? Acho que essa é a grande questão. Mas, você vê, se uma Folha conseguiu alguma coisa, não é impossível. Então, quantas editoras existem no Brasil? Então, não é uma batalha, na minha visão, totalmente perdida, vou falar só isso. Da pesquisa com IA, na verdade, pelo que eu entendi, é menos a pesquisa acadêmica, é mais a pesquisa no Google, do dia a dia, né? A pesquisa como uma ferramenta de ensino-aprendizagem. Isso, ou seja... porque isso é uma discussão até forte, até interessante. Eu acho bacana. Eu acho bom a gente pensar assim, até onde você pode oferecer para o aluno, para alguém que está em formação, né? Porque, sim, eu acho que você colocou algumas coisas importantes para a autoria, já de um adulto. Sim. Agora, vamos pensar um jovem, uma criança que está em formação, que precisa ainda gestar e formalizar esse espírito crítico que é essencial para você trabalhar com IA, né? Porque sem o espírito crítico você não vai conseguir fazer um trabalho decente com a IA. Não, perfeito. Certo? E acho que até uma coisa, pegando especificamente na pesquisa, que acho que é um bom exemplo, é bem interessante, porque todo mundo já viu que agora o Google, na hora que você pesquisa, aparece um resuminho. E aí ele acerta 70% das vezes. O que significa que ele erra 30% das vezes. Então, 30% das vezes que você está pegando uma resposta ali, não está 100% correto, pode ser uma coisa antiga, porque aquela IA pega ali rapidinho, tenta juntar e te dá uma resposta o mais rápido possível. E às vezes, num caso assim, a gente até preferiria que fosse um pouquinho mais lento, né, mas bem mais certo, né? Então, coisas que já estavam acontecendo, né, porque a gente já estava vendo uma geração que não pesquisava no Google, né, pesquisava no TikTok, mas essa coisa da resposta pronta vai ser um desafio muito grande. Eu acho que toda questão não, mas uma questão muito importante que a IA traz, que está ali de fundo, é que ela sempre faz muito rápido e aparentemente muito bem. Só que ela erra muitas vezes quando ela está aparentando estar muito bem. Então, a necessidade da gente conseguir passar isso para os estudantes e tudo mais é muito complexa, porque eles já vão estar meio que acostumados com isso no dia a dia e nem sabia que estava errado. E daí você, não, agora é o papel estranho da gente. Não, na dúvida vai no Google, né? A gente, não, agora na dúvida duvida um pouco do Google, né? Porque pode estar errado e coisas desse tipo, né? Mas da outra pergunta de dicas como usar, que para mim era que ficou mais assim, eu ia até apresentar, mas a gente acabou fazendo esse formato mais de mesa, né? Se alguém tiver interesse, eu escrevi um texto bem simples que chama Escrita Acadêmica Ética Responsável Humana com Inteligência Artificial. Aí eu coloquei lá 5 fases para você observar ali quando você está escrevendo. E aí, grosso modo, eu acho que a grande questão é você entender que a escrita com IA, ela é uma negociação constante. Então, tem horas que você vai estar negociando no sentido de, não, IA, para de trazer meu texto para cá, porque eu quero ir para lá, como um colega falou bem, e de vez em quando ela vai apresentar um negócio e você, olha, não tinha pensado nisso, que legal, vou usar isso aqui. De que maneira eu vou usar isso daqui? Então, desse processo que aí é o que bem falou, quem falou? Foi você, né? Tipo, pega ali 16 páginas, resume em 6. Não vai funcionar. Vai ficar horrível. Porque quando você faz isso, o seu texto virou um texto de IA. Ele vai trazer para o texto de IA. Então,
Então você tem que fazer ela te ajudar, mas vai ter que ser assim, ó, dá uma lida nessa página e me sugere onde você cortaria, como você cortaria, justifique, né? Justifique a sua escolha, IA. Porque assim, toda vez que você pede uma coisa maior, ela vai pasteurizar. Mas se for no fino e pedindo, por exemplo, para justificar, na hora de revisar, você vai revisar, mas você vai me explicar por que você revisou. Isso força alguns mecanismos da lógica de funcionamento dessas IAs que tendem a te dar respostas melhores. Então tem algumas coisinhas ali, que se você tiver mais noção daquele negócio de engenharia de prompts, faz bastante diferença. Então dá para fazer esse uso, não só ético, mas um uso que, né, está acabando aqui nosso debate, acho que vai acabar. Toda vez que a gente tem um debate de algo, eu chego no final e falo, nossa, todo mundo saiu daqui mais triste do que entrou, né? E tem muitos usos criativos e interessantes, sabe? Que até podem nos permitir pensar livros para além de livros, sabe? Tipo, você clica aqui nesse botão e ele vai abrir um modelo interativo feito pela IA. Ele vai fazer alguma... Porque hoje em dia você consegue fazer um mini aplicativo usando IA para alguma coisa. Tem uma série de coisas que ela vai estar destravando que são muito interessantes, né? Porque é meio engraçado que eu acho que a gente passou esse momento do fascínio, nossa, legal, faz de tudo. Aí agora chegou o momento da crítica, que é importante, mas aí você sai de um seminário com esse com a impressão de, na dúvida vamos proibir a IA, não vamos usar porque ela é enviesada, ela rouba nossos dados. E assim, eu sou mais de um uso crítico, de uma apropriação. Pô, ela ajuda? Ajuda. Ela pode permitir você ser mais criativo que antes? Pode. Né? Aí são diferentes públicos, né? Para criança o cuidado é maior por uma série de razões. Mas aqui, pensando no objetivo original, que seriam autores já mais velhos, já mais cientes dessa questão crítica, tem muitos usos criativos. Saiu recentemente, por exemplo, ferramentas de codificação com IA. O que isso tem a ver? Não, você consegue colocar para ali, por exemplo, siga essas 10 regras e faça essas 10 coisas aqui para chegar nesse ponto. E vai me mostrando tudo que você fez ali. Então você consegue entrar num Cloud Code e fazer isso. Né? Ele sabe melhor do que eu digo. Você consegue entrar num Codex e fazer umas coisas incríveis que você não faria sozinho. Faz aqui um desenho 3D, faz aqui uma outra coisa. Tem também muitas possibilidades positivas que a IA vai nos trazer no sentido bem didático mesmo, que antes talvez a gente tinha que morrer para pensar alguns exemplos para tornar isso mais palpável, e agora você pode literalmente colocar uma coisa extremamente palpável ali de uma imagem, de uma simulação, de um teste para fazer na hora, que muda todas as vezes. Enfim, eu só queria deixar esse recado, que tem vários usos interessantes. É importante você ter essa visão crítica, então saber que o modelo funciona assim, pode treinar com os dados, mas também ter ciência de que muita gente está utilizando e que tem, sim, muitos usos criativos interessantes. Só para concluir pontualmente, a gente já vem testando há bastante tempo lá na Testiforma o uso de diversas ferramentas, né? E uma coisa que a gente percebeu, professor, foi que, e se conectando um pouco com o que o professor Leonardo disse, quanto mais contexto a gente dá para um diálogo, melhor ele vai ficando. E, então a gente precisa, do ponto de vista prático, pegar o costume de abrir conversas diferentes sobre assuntos diferentes. Isso ajuda. Então, se eu for falar num material de arte sobre danças, eu vou ter uma conversa sobre dança. E eu não vou misturar essa conversa numa aba sobre artes plásticas ou sobre escultura. Eu vou segmentando no dia a dia essas conversas, porque ao dialogar sobre determinado assunto e ir construindo contexto com essa tela de chat, isso vai ajudando com que as respostas fiquem respostas mais palpáveis. De novo, a gente vai caminhar para aquilo que é o senso comum, né, do que ela foi treinada para fazer. Mas isso ajuda. Então, você consegue... Tem até possibilidades de uso da IA agêntica, que é uma IA que veio do ano passado para cá. Ela é muito usada para
execução de tarefas repetitivas e muito simples, mas tem como você, por exemplo, na ferramenta do Google, né, no Gemini, você criar agentes e dar contexto para esses agentes e dialogar com ele por bastante tempo. Isso vai fazendo com que a resposta que vem para a gente, ela se torne melhor. Agora, isso que o Rafael disse de ser uma negociação é constante, porque o tempo todo você vai ter que ficar corrigindo essa conversa para que o caminho vá mais pelo lado C e não pelo lado A, que é por onde ela está te empurrando. Tem que controlar a bajulação dela? Isso também tem. Existem formas, essas IAs que a gente usa de mercado, né, que é essas que estão na tela, a gente não consegue controlar o que os desenvolvedores chamam de temperatura. Existem formas de você controlar a temperatura em alguns momentos para você deixar ela menos bajuladora e menos criativa para não alucinar tanto. Isso ajuda. No Verso, por exemplo, a gente deixou a temperatura muito baixa porque a gente não queria que ele ficasse tão inventivo para errar menos. Ajuda. Então, assim, mas como a gente não tem esse comando de temperatura nas IAs de mercado, é esse processo de ficar o tempo todo tomando cuidado com o que vem de resposta, e quando a gente percebeu que veio uma resposta que está torta, não é por esse caminho que eu quero, refaça e não me bajule, ou não use esse exemplo, ou não vá por essa rota, ou não deixe o parágrafo tão curto. É o tempo todo ficar treinando isso. Aí tem um ponto que eu oriento os times para tomar cuidado, que é assim: se está perdendo muito tempo orientando essa IA, talvez não seja a hora de usar essa ferramenta. Talvez seja mais prático você sentar lá e redigir sozinho. Tem que tomar atenção com isso, porque a gente quer usar a ferramenta o tempo todo, ou tem uma tendência a querer usar, e às vezes, de novo, não é o momento, ou não é a ferramenta que está servindo para o que precisa ser feito. E aí abandona. É a história de tentar criar imagem científica com uma ferramenta de criação de imagem. Abandona. Vamos para arroz com feijão, que funciona melhor. É isso. Oi, eu queria fazer uma pergunta, até pegando a sua fala de que vamos sair daqui sem uma imagem negativa, né? Nós que trabalhamos no mercado editorial, na parte de todas as etapas, o que vocês recomendariam? Quais as melhores IAs para atender às nossas demandas? Não vou arriscar muito, porque de fato, mas só porque eu queria complementar essa discussão dos agentes, né? Ela funciona muito. Acho que você que falou da criação, né? A gente fez uma oficina lá na ECA esses tempos com os servidores técnicos administrativos, onde um dos objetivos era criar um agente para facilitar certos tipos de trabalho. E o trabalho na biblioteca, na secretaria, tem um monte de trabalho repetitivo, né? E aí, claro, com alguns cuidados éticos sobre o que tu vai colocar lá, o que não vai, mas saiu, por exemplo, um atendente da biblioteca digital que responde umas dúvidas, que é algo clássico, né, da história da IA, sempre fez isso. Saiu outro lá que era para redigir determinados documentos específicos, são documentos que criavam um template, tu treinava com 10 documentos e a partir daí tu só chegava no agente e pedia, quero esse documento tal com essas informações aqui. Saía rapidinho, coisa que demorava 2, 3 horas, faz em 10 minutos. É um tipo de uso bem propício, que eu brinco que esses bullshit jobs, assim, sabe, esses trabalhos de merda que a gente tem que fazer, isso funciona bem. É para isso que serve, inclusive, né? Principalmente. Os trabalhos que cansa, né? Que eu acho que funcionam super bem. Assim, esses trabalhos burocráticos com o devido cuidado ético, que muitas vezes a gente está lidando com informações que são sensíveis, né? Tem LGPD ali e tudo mais. Eu acho que com trabalho de editorial, aí depende, né? São várias etapas, tu pode dizer melhor, assim. Tem, por exemplo, eu acho que trabalho com imagem, eu concordo com o que o Rafael falou também, eu acho que se está dando muito problema, pega e desenha, pega uma foto e trabalha nessa foto, do que ficar procurando 2 horas, gastando litros de água e com prompts ali, para não chegar a resultado nenhum. Então, assim, eu não sei se, até onde eu vejo, assim, ainda mais vocês que estão trabalhando com livros, né? Se a gente está falando de uma ilustração para dar para alguém, para fazer uma ilustração ou outra, com segunda mão, tudo bem, mais fácil de usar, beleza. Então pode fazer no ChatGPT uma imagem para um ilustrador pensar sobre aquilo, um storyboard, uma ideia específica que o cara vai, a partir daquilo ali ele vai construir. Aí acho que pode fazer, mas a imagem final realmente
nesse momento, ano que vem pode estar melhor, ainda acho que é muito aquém. Diferente de texto, né? Texto, eu acho que a gente está naquele momento onde, por mais que existam esses identificadores de plágio de textos escritos por IA, a falso positivo é muito grande. Então não vai funcionar, porque o nosso texto está se transformando também. Acho que foi até tu que compartilhou esses tempos um artigo, né, que falava sobre quanto está sendo alterado o nosso texto a partir da proliferação do uso de IA na escrita de textos. Então, o nosso texto está virando mais, sei lá, padrão. E o texto acadêmico, que já é um texto que tem mais tipo de escrita, por exemplo, então, um texto que é objetivo, didático, também tem um tipo de escrita que é muito específica, muito objetiva. Esses são os mais afetados ainda. Então, assim, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir, hoje a gente não consegue, dependendo do tipo de conversa que tem, não consegue identificar. Então, para a produção de texto, realmente está no nível muito avançado, assim. E aí depende muito. Eu acho que, eu particularmente falei, eu gosto de usar o Claude para texto, ele é muito bom. Para código, ele é muito bom. Para desenvolver código, esses tempos eu consegui fazer boa parte do front-end, CSS, quem mexe com design, a parte do design do site, consegui fazer a partir de conversas, de referências com o Claude. De fato, funciona, porque é um sistema, a partir de uma linguagem específica. Então, ele vai fazer, tem comandos, né, tem uma biblioteca de coisas, ele vai fazer. Então, assim, eu acho que o Claude tem funcionado para mim muito bem para texto, tanto texto de produção de texto, sempre com essa ideia, essa dica que o Rafael deu de, olha, você não vai escrever um texto 10 páginas ali, parágrafo por parágrafo, às vezes, uma página por página, vai escrevendo, revisando, que muitas vezes dá mais trabalho do que escrever direto. Então, assim, dependendo do caso, né, escreve tudo e depois revisa, né, joga, enfim, tem várias técnicas de fazer isso. As de imagem também tem o Leonardo AI, tem essas outras aí, o Stable Diffusion, que eu acho que não estão no nível adequado. Eu não trabalho diretamente com imagem, assim. O mesmo Claude, o Claude também produz imagens, assim, com as referências certas. Eu consegui fazer um site colocando as referências que eu queria, ele fez um monte de coisa e produziu um site específico, assim, de uma forma que foi adequada para mim. Mas aí entra aquela questão da educação também, né? Porque eu já sou uma pessoa formada, eu trabalhei com isso um bom tempo, eu tenho algumas referências na vida. Agora, quando a gente está falando, ensinando os nossos alunos que têm 18 anos, que estão construindo as referências, é outra coisa. Então, não dá para se balizar pela nossa ponto de vista. A gente já formado, já criado, já com um monte de referência, e uma pessoa que está desenvolvendo, né? Mais especialmente adolescente ou jovem adulto. Então, isso tem um elemento importante. Acho que a gente nem vai falar de vídeo, porque vídeo é uma área de IA que está sendo modificada a todo tempo. Assim, mas a gente tem um professor lá na ECA, que se chama Marcelo Miller, que tem dado uma disciplina especificamente de vídeo, produção de imagem com IA. Então, e aí, assim, é um monte de software. Então, eu não consigo nem te falar. Assim, eu já conversei com ele, eu tenho o nome dos softwares anotados, já falei disso em aula, mas, assim, são 15 softwares que tu pode escolher. Geralmente, esses pools de IA, né? Tu escolhe um que acessa 4. Tu paga um, geralmente paga. Os de imagem bons são pagos. Então, tem isso. Acabou a pílula. Bom, acho que a conclusão final é que a gente está vivendo um momento de muitos desafios. Eu estava lembrando, há 20 anos atrás, uma discussão também com autores, que a gente estava tentando encontrar uma solução para o Xerox. Né? Porque as escolas pegavam um livro, xerocavam todos os nossos capítulos e distribuíam para os estudantes o Xerox. Né? Então, agora não é mais o Xerox, agora é o direito autoral do nosso material na internet. Depois veio o livro consumível. Exatamente. Então, os desafios vão mudando, mas a gente está sempre tendo que se reinventar e pensar. Eu acho que o próximo podia ser a gente pensando de fato, né, como pegar toda essa tecnologia e aplicar a escrita da melhor maneira possível, né, para a gente não só ficar nessa sensação de enxugar gelo, né, mas que a gente possa, de fato, estar produzindo cada vez mais diante dessas tecnologias. Então, muitíssimo obrigada, Leonardo, Rafael, muito obrigada aí por terem comparecido, passado para a gente todas essas experiências e conhecimentos. E muito obrigada. E vocês, todos que estiveram aqui com a gente também, muito obrigada.